Estás há anos a sentir coisas que ninguém consegue explicar? És conhecida no centro de saúde mais próximo como a hipocondríaca? Inchaço, fadiga, dores, ansiedade, pele reativa, enxaquecas, sensibilidade a alimentos? E se eu te disser que tudo isso pode ter um nome? Deficiência de Down. Um distúrbio genético ou adquirido que afeta 15% da população e ainda é pouco falado. Neste episódio eu conto-te a minha história de 13 anos de sintomas e o clique que mudou tudo. Olá, alma desperta, dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Olá, alma desperta! Hoje vamos falar de algo muito pessoal e muito importante. A deficiência de Down. Durante 11 anos tive sintomas estranhos, desconfortos constantes e uma sensação de estar sempre fora de mim. Mas ninguém sabia explicar o que se passava comigo. É um facto que tive 3 meses de esperança logo após o meu diagnóstico, mas foi só de pouca dura, porque na verdade o que eu precisava era de um clique, que chegou 2 anos depois do diagnóstico e com 30 kg de bagagem acumulada. Mas estive 11 anos completamente perdida e mal diagnosticada, com sintomas a acumularem-se e a agravarem sem que nenhum médico me desse respostas que me ajudassem. Felizmente, e porque nunca deixei de procurar, em 2021 consegui finalmente ter um diagnóstico correto. Estava uma noite a navegar pelas internets à procura de algo, já não me recordo bem o quê. Sei que tinha a ver com o intestino, porque era a zona abdominal que estava sempre estupidamente distendida, era o meu maior desconforto, era um desconforto brutal e constante e, aliás, eu acordava e parecia que só ao respirar já estava em chaco num balão. Bom, mas dei de caras com um artigo em espanhol que falava sobre algo que eu nunca tinha ouvido falar, mas curiosa, abri. Começo a ler e ali estavam eles. Todos os meus sintomas. Estavam todos escarrapachados naquela lista. Eu nunca tinha relacionado as coisas. Sistema nervoso, enxaquecas e vertigens. Sistema digestivo, irregularidades intestinais, no meu caso, prisão de ventre, dor e distensão abdominal, refluxo, azia, náuseas. Sistema cardiovascular, arritmias. Sistema dérmico, comichões, vermelhidão, pele atópica, urticária. Sistema respiratório, congestão nasal, alergias, asma. Sistema locomotor, dores musculares, dores articulares, fadiga, fibromialgia, dores menstruais intensas. A lista é extensa. Senti literalmente um arrepio na espinha e disse ao David: é isto que eu tenho, só pode. Vou marcar consulta. E assim fiz. Mas o que é a deficiência de Down? A deficiência de Down é um distúrbio metabólico pouco conhecido, mas que afeta muito mais pessoas do que se pensa. Bora lá à teoria. O que é DAO? DAO, diamina oxidase, é uma enzima que o nosso corpo produz e que é responsável por degradar a histamina. Quando o teu corpo não produz DAO suficiente ou ela não funciona bem, a histamina acumula-se e começa a causar reações e sintomas. Os estudos, e existem vários feitos aqui em Espanha, estimam que cerca de 15% da população mundial pode sofrer de deficiência de DAO, sendo que muitos nem sequer sabem que têm essa condição. Apesar de ainda pouco conhecida, esta disfunção metabólica começa a ser reconhecida finalmente como uma das principais causas de sintomas crónicos inespecíficos, como enxaquecas, distúrbios digestivos, fadiga, ansiedade, dores articulares, intolerâncias alimentares. Há quem chame isto de intolerância à histamina, mas isto na verdade não é uma intolerância à histamina, é quanto muito uma intolerância à acumulação de histamina
e também não é uma intolerância alimentar, porque não é o alimento em si, senão, again, a acumulação da histamina. E isto é que faz com que também o diagnóstico seja tão complicado, porque precisamos de uma acumulação para haver sintomas. Mas o que é a histamina? A histamina é uma substância que o teu corpo produz naturalmente e que também está presente em muitos, para não dizer quase todos, os alimentos. É essencial a histamina em vários processos, na imunidade, na digestão, na resposta inflamatória. Mas em excesso, vira ao caos. Digamos que tens um corpinho mais histérico e dramático. Por exemplo, um corpo comum, okay? Onde as enzimas funcionam bem, tudo funciona bem. Se houver um incêndio, o teu corpo identifica, olha, está ali um incêndio, bora lá, com as mangaritas, apagar o fogo. Num corpo histaminado, como eu gosto de lhe chamar, há um incêndio e diz, olha, está ali um incêndio. E o teu corpo começa, um incêndio, incêndio, incêndio. Histérico. Portanto, tudo é realmente em excesso. No meu caso, a deficiência de Down é genética. Mas até chegar ao meu diagnóstico foram anos de médicos, exames, palpites, frustrações. Inclusive, à falta de diagnóstico, acabaram por me dizer que o que eu tinha era cólon irritável. O que ainda acabou por agravar mais os meus sintomas. Porquê? Porque a dieta, geralmente para o cólon irritável, é justamente o oposto daquilo que eu podia comer. Portanto, eu fui-me envenenando ainda mais, sem saber. Depois de ter marcado a dita consulta e ter feito o teste genético, confirmou-se. Quais são os sintomas da deficiência de Down? Este é o maior problema, porque os sintomas são tão variados que muitas vezes se confundem com outras condições. Mas quais são então os sintomas? Alguns deles já os referi, mas dores de cabeça ou enxaquecas frequentes, inchaço abdominal ou o oposto, ok? Má digestão, sensação de estômago pesado, é quase mesmo uma sensação de parece que isto fica tudo aqui a fermentar. Dificuldade em respirar ou asma leve, pressão no peito, taquicardias, urticária, comichão, pele sensível, pele atópica, dores menstruais intensas, ansiedade, irritabilidade, depressão, nariz constantemente entupido ou uma sensação sempre estranha na garganta, mesmo que não haja alergias ou que não seja época de alergias, dores articulares, fadiga crónica. São só alguns, ok? Como é que podemos obter um diagnóstico? Existem várias opções. Uma delas e a mais comum é o teste de Down no sangue ou no plasma. É sem dúvida a mais comum, mas é também a menos fiável. Porquê? Porque existem muitas variáveis, portanto é altamente instável. A medição pode ser influenciada por stress no momento do teste, ou por aquilo que comeste no dia anterior, ou pelo ciclo menstrual, ou por qualquer suplementação que tomes. O que é que acontece? Qual é o resultado disto? É que podes dar um falso negativo, ou seja, parece tudo normal e tu continuas com todos os teus sintomas. No meu caso, por exemplo, eu já tinha feito o teste genético, portanto eu já sabia que tinha e tinha iniciado automaticamente a dieta baixa. Portanto, quando a dietista me mandou fazer a análise de sangue, eu não percebi que a análise era para medir a DAO, porque já tinha o diagnóstico, não é? E como estava a fazer a dieta, quando vieram as análises, os valores estavam no limite do normal, porque eu estava à dieta baixa em histamina, portanto eu já estava a controlar isso. Quando fiz outro teste, que já te vou explicar que teste é, aí sim já fiz as coisas de maneira diferente. Muitos especialistas já reconhecem que a análise de urina de 24 horas pode ser mais precisa. Ela é mais precisa porque ela mede a quantidade de histamina acumulada e excretada pelo organismo. E é especialmente útil quando os sintomas são cíclicos ou aumentam após as refeições, ou quando a análise de sangue não corresponde ao quadro clínico, ou quando há suspeita de origem genética. Aqui neste teste, por exemplo, eu já tinha percebido que me estavam a avaliar DAO, então o que é que eu fiz? Na véspera de começar a fazer o teste da urina,
fiz alimentação normal, portanto parei a dieta baixa, porque eu já sabia que isso ia influenciar os valores e comi normalmente. E os valores dispararam. E depois tive 3 dias a ganir por causa dos sintomas, porque estive a comer normalmente e realmente o corpo ainda estava ao rubro. E depois temos o genético. No meu caso foi realmente o primeiro que eu fiz, mas o teste genético para a mutação do gene AOC1 também ajuda então a confirmar se esta deficiência é de origem hereditária ou não. Nós temos 4 genes AOC1 que são responsáveis pela produção de DAO. No meu caso, 2 deles têm uma atividade muito, muito reduzida. Portanto, eu não produzo o suficiente enzima DAO para aquilo que vou acumulando de histamina. No meu caso, a origem genética, portanto, eu já nasci com esta condição, mas a verdade é que ela só se ativou aos 33 anos. Os meus 33 anos foi um momento da minha vida em que houve uma série de eventos emocionais, okay, a nível de stress emocional, mas também houve alterações alimentares, porque eu na altura estava a ser acompanhada por uma nutricionista, porque tinha uns míseros 6 quilos a mais, mal eu sabia que depois teria 30, mas estava a fazer dieta, portanto havia uma data de alimentos que eu estava a forçar no meu corpo, que também contribuíram para que esta mutação se ativasse. Mas para além da origem genética, também pode surgir este problema ao longo da vida. Okay? Ele pode surgir por inflamações intestinais crónicas. Porquê? Porque a histamina, geralmente, aquela que nós comemos, aquela que nós produzimos, não, essa vai diretamente para a corrente sanguínea, mas aquela que nós comemos nos alimentos, essa vai para o intestino. Portanto, inflamações intestinais crónicas constantes podem efetivamente provocar deficiência de DAO ou acumulação de histamina. O uso prolongado de medicamentos também, antidepressivos, anti-inflamatórios ou antibióticos. Porquê? Porque grande maioria dos medicamentos ou inibem a produção da enzima ou estimulam o corpo a produzir mais histamina. Também os desequilíbrios na microbiota podem provocar sintomas de deficiência de DAO. E, finalmente, muito importante, o stress crónico. Okay? O stress afeta diretamente a produção da enzima e a produção de histamina. Porquê? Porque o cortisol estimula a produção de histamina endógena, portanto, aquela que produzimos e que vai diretamente para a corrente sanguínea. Por último, uma semana muito louca, com muito marisco e muito álcool, pode igualmente provocar acumulação de histamina no corpo. Eu felizmente descobri que existe vinho baixo em histamina. Ele foi criado, digamos, por um querido senhor cuja mãe tem deficiência de DAO e apreciava um bom copo de tinto. Portanto, existe vinho baixo em histamina. Porque o vinho, principalmente o tinto, upa-upa. Histamina, mas histamina. Mas e os alimentos? Porque eu falei de alimentos. A lista de alimentos ricos em histamina é grande, ok? É mesmo muito grande. E muitos deles são considerados alimentos bastante saudáveis. Alguns exemplos: queijos, curados ou embutidos, mas queijo no geral, leites, vinho tinto, especialmente, cerveja, espumante, mas no geral qualquer tipo de álcool, tomate, espinafre, berinjela, pepino, frutos secos, abacate, morango, banana, peixe, especialmente se não for peixe branco e muito especialmente peixe mal conservado. Tudo o que seja fermentado. Chocolate. Chocolate branco é menos mau, mas chocolate. Destes alimentos que eu te falei, porque a lista, como eu te digo, a lista é mesmo muito, muito extensa, mas destes alimentos, alguns não é que contenham histamina em si, porque nem todos contêm histamina, mas estimulam o corpo a libertar histamina. Por exemplo, os citrinos ou os mariscos. Ok? Portanto, eles fazem com que o teu corpo produza. Existe uma app para intolerâncias que tem
histamina e tu consegues filtrar os alimentos baixos, médios ou altos em histamina através da app, que é bastante útil. Até porque, por exemplo, a maior parte dos conservantes de alimentos também contribuem para a acumulação de histamina. E, claro, quando tu vais ao supermercado tens as informações acerca do glúten ou acerca da lactose, não tens da histamina ainda. Eu acredito que vai mudar, se calhar daqui a 30 anos ou 40, como mudou ao fim e ao cabo com a doença celíaca, mas sei que vai demorar. Mas é muito útil ter essa aplicação. Portanto, outros fatores como stress, medicação, ok? As tais medicações que inibem a produção ou fazem com que o corpo liberte mais histamina, são outros fatores também a ter em conta. Eu, por exemplo, desde que fui diagnosticada, nunca mais tomei antibióticos, não tomo. E hoje em dia percebo porque é que às vezes me davam anti-inflamatórios e eu melhorava um dia e depois ficava muitíssimo pior. Por exemplo, as mulheres grávidas. As mulheres grávidas que tenham deficiência de Down, muitas vezes, às vezes não, às vezes passam mesmo muito mal. Porquê? Porque o corpo não tem mesmo capacidade para produzir o suficiente e passam mal porquê? Porque uma mulher grávida vai produzir muito mais enzima para proteger o bebê, para que o bebê não tenha acumulação de histamina. Por isso é que muitas mulheres grávidas que têm isto, os sintomas melhoram ou desaparecem totalmente porque ela está a produzir mais. Agora, se geneticamente não tiver mesmo essa capacidade, pode ser muito, muito complicado. Outros fatores para as senhoras. O ciclo menstrual. O ciclo menstrual também agrava os sintomas. Porquê? Porque a produção de DAO diminui. Tratamento. Ou o que é que se pode fazer então se temos algo que é genético? Como é que podemos controlar os sintomas, melhorar os sintomas ou até mesmo deixar de ter os sintomas? Eu comecei de imediato com uma dieta baixa em histamina, foi logo o primeiro passo. Ainda estava à espera, aliás, do resultado do teste, mas comecei logo com a dieta porque os sintomas eram bastante claros. Os primeiros dias de quando comecei com a dieta foram complicados porque tive muitas dores de cabeça e tive gases. Conversa. Mas eu tenho que dizer, porque eu há mais de 10 anos que não tinha gases. O meu corpo já não tinha capacidade de gasear. Portanto, eu fiquei mega contente quando finalmente voltei a gasear. O resto da família não tanto, mas isso é irrelevante. Mas foram assim, julgo que 2 dias em que o corpo parecia que estava a piorar, mas depois comecei a desinflamar, as dores começaram a parar, notei logo melhorias no sono. Portanto, a dieta estava a funcionar. Por isso mesmo não me custou eliminar uma data de coisas que eu adorava comer e que eu estava a comer todos os dias sem saber, mas não me custou, porque quando passas tantos anos com tantas dores crónicas todos os dias, não há um dia em que tu acordes a 100% que não tenhas algum queixume e de repente te sentes assim tão bem, tens muito presente que não compensa 2 minutos de gostinho para depois passares 2 ou 3 dias que parece que foste atropelado um caminhão. Portanto, não me custou fazer a dieta, apesar de restrita. E por outro lado, havia coisas que eu não comia, por exemplo, eu não comia uma ameixa há mais de 10 anos. Ainda por cima agora tenho uma ameixoeira. Mas eu não comia ameixas, maçãs, peras há 10 anos. Porque seguia a dieta do cólon, irritável. Quando começas o tratamento para a deficiência de Down, há uma fase, obviamente, de limpeza, de ajudar o corpo a desintoxicar, e depois há uma fase de reintrodução de determinados alimentos, principalmente alimentos médios ou altos em histamina. E eu não conseguia fazer isso, eu estava sempre no limite. Eu tentava introduzir, era um alimento, numa semana era só um alimento, e eu 20 minutos depois tinha uma crise de asma ou tinha uma crise urticária, ou enfim, o meu corpo reagia logo, estava sempre, sempre no limite. E lá está, isto foi o que me levou depois a perceber que eu tinha de trabalhar muito a parte emocional e depois a minha vida mudou. Eu tive 3 meses bastante bons, os meus sintomas desapareceram praticamente todos. Eu perdi 13 quilos sem fazer qualquer atividade, ou seja, só por me estar a alimentar com coisas que não me estavam a prejudicar.
A melhoria a nível de saúde foi brutal. E depois acomodei-me um pouco, portanto continuei a dieta, mas acomodei-me outra vez, voltei outra vez ao piloto automático, porque eu na altura estava muito focada em mim, muito focada em cuidar-me, em comer as minhas coisas, as horas, porque também não convém estar muitas horas sem comer. E depois voltei ao automático e os sintomas voltaram todos a galopar em alta velocidade, basicamente. E foi aí que comecei a fazer este trabalho de cura interna, ok? Foi aí que os códigos chegaram à minha vida. O código do corpo, em especial, ajudou-me muitíssimo, muitíssimo a regular todos os desequilíbrios, todas as acumulações, a desintoxicar, a limpar o corpo de uma maneira impressionante. E hoje em dia, como tudo, hoje em dia não tenho, obviamente, se eu tiver numa fase em que, ou por exemplo, não dormi bem, ou não dormi muito, ou que estou com mais trabalho, ou que esteja com mais stress, eu aí sei que não me posso esticar muito a nível da alimentação. Mas já não tenho as restrições, eu já consigo comer coisas com média histamina, com alta histamina, mais do que uma vez por semana, mais do que 2, mais do que 3. Portanto, isto era algo que eu não consegui fazer durante 2 anos da minha vida, depois de começar a dieta. E os sintomas desapareceram praticamente todos. Lá está, tem algum que pode voltar se eu estiver um pouco mais em desequilíbrio, mas depois também tenho o código, também me ajuda aqui nas coisas. Mas trabalhar com os códigos, emoções, trabalhar a parte emocional, trabalhar a parte do corpo, trabalhar as crenças também. Portanto, conseguir ter esta conexão com o meu corpo para conseguir identificar gatilhos emocionais e gatilhos físicos ou alimentares foi realmente chave. É muito importante estabilizar o sistema nervoso e a inflamação intestinal, que é realmente onde começa tudo. E é muito importante trabalhar o sistema emocional, porque, sim, o stress faz-te produzir histamina. Se tens sintomas físicos recorrentes e inexplicáveis, pode haver algo mais profundo a acontecer, algo bioquímico, mas também emocional. Investiga, insiste, a tua verdade merece ser validada e o teu corpo merece descanso. O meu corpo estava a gritar-me por descanso, estava a gritar-me para ser ouvido. E hoje eu sei que todos os sintomas que eu tinha, e que às vezes ainda tenho, chamam-me a atenção para partes e para coisas da minha vida que eu tenho de olhar. Se tens sintomas que ninguém consegue explicar, se sentes que o teu corpo está constantemente em alerta, se a medicação não ajuda e às vezes até piora, se tens diagnósticos tipo cólon irritável, alergias, fibromialgia, aquelas doenças autoimunes que diagnosticam a falta de diagnóstico e se não melhoras, principalmente se não melhoras, não estás a imaginar coisas, nem és hipocondríaca e não estás sozinha. Partilha este episódio com alguém que está a passar por sintomas crónicos sem respostas. Pode ser o clique mágico que essa pessoa precisa. E lembra-te, o teu corpo está sempre a tentar comunicar contigo. Sempre. É a sua forma de comunicar. É através de sintomas. Agora é o teu momento de reflexão, portanto, fico por aqui. Convido-te para que esta semana estejas particularmente atenta a dores, desconfortos, inflamações. O que é que te diz o teu corpo? O que é que te dizem as tuas emoções? Lembra-te que assim vais encontrar cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. E até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui na próxima semana. E não te esqueças, tudo é energia. Até em Zimadal.